Primeiro, bom dia, né? Bom dia a todos vocês. Meu nome é Angélica, como ele mesmo apresentou, e eu queria agradecer muito a oportunidade, o meu sinal. Eu queria agradecer muito à comissão, né, a oportunidade de trazer aqui para a discussão um tema que suscita muitas discussões no meio da saúde e da saúde pública, e trazer para esse contexto, que é o contexto escolar. Tá? Bom, enfim, primeiramente, eu gostaria de dizer de que lugar que eu estou falando. Né? Se eu vou abordar um tema complexo e interdisciplinar, com tantas perspectivas, eu tenho que dizer de que perspectiva que eu estou falando. Então, contando só um pouquinho dessa história, desses 2 anos e 2 meses que eu estou aqui no INES, eu estou falando do lugar de quem? De uma pediatra, que já trabalhei em todos os níveis de atenção, desde unidades básicas de saúde até unidades de alta complexidade, e que eu chego ao INES, né, e me deparo com 2 princípios norteadores quando se fala sobre a surdez. Um, que é o da deficiência auditiva, e o outro, que é do déficit comunicacional, ou deficiência comunicacional. Esses 2 termos, esses conceitos, me foram apresentados no momento que eu cheguei aqui. Né? E que, embora sejam conceitos diferentes, eles não são excludentes e podem até ser considerados até mesmo como complementares. Então, para se pensar nesses 2 conceitos, eu nunca fui apresentada e nem fui convidada, em nenhum momento fora do INES, a pensar e a refletir sobre eles. Daí, no momento que eu sou apresentada a esse conceito da comunicação, eu me vejo diante de uma situação em que os meus conceitos biomédicos eles eram insuficientes para ter um entendimento do que fosse ou do que é a surdez. Então, daí começaram a surgir vários questionamentos em mim, que são o seguinte, quer dizer, como pediatra, no momento que eu recebo uma criança que é surda, até que ponto eu estou exercendo uma influência sobre as escolhas linguísticas dessas crianças, no momento que eu, como pediatra, eu sou a profissional médica do desenvolvimento, até que ponto eu também influencio no tipo de escola que vai ser escolhida por essa família, se uma escola bilíngue, tradicional ou inclusiva. E se eu também estou influenciando, né, por consequência, na construção do universo social dessas crianças e adolescentes. E qual o impacto na vida desses sujeitos de todo esse processo? E aí me vem a seguinte questão, né? No momento que eu escolho um princípio ou excluo um outro, se essa escolha, né, ela vai resultar em tantos desdobramentos, elas não são puramente técnicas, né, ou seja, baseadas na evidência científica, mas também são escolhas de valores, são escolhas morais. Então, se eu faço uma escolha que é uma escolha em valor moral, eu vou precisar de uma outra caixa de ferramentas para poder analisar todo esse processo. Então, eu preciso de uma caixa que seja reconhecida, né, tanto pela ciência, como também referente às questões morais e éticas. Muito bem. Então, assim, contextualizando, então, essas questões éticas nas práticas de um profissional de saúde, o que acaba acontecendo? No exercício dessas atividades, os profissionais eles têm que se basear em princípios que são morais e princípios científicos. Os princípios morais são aqueles valores morais universais, que é o respeito, a bondade, entre outros. E os princípios científicos, que, no caso, por exemplo, eu, enquanto profissional de saúde médica, o princípio que mais chama a atenção é o da pesquisa clínica. Então, entretanto, muitas vezes, esses princípios dos quais eu estou falando, eles são confundidos com os objetivos e com o desfecho que eu pretendo daquela minha prática. Quer dizer, isso não se deve não somente ao profissional de saúde, mas qualquer profissional de qualquer área.
E poucas vezes a gente reflete sobre a moralidade dos nossos atos, né? Quais os princípios morais que estão norteando o nosso fazer profissional. Então, esses princípios morais, eles variam muito, né, na nossa sociedade. E eles variam muito e depende da cultura e do tempo. É mais ou menos o seguinte: hoje eu estou aqui conversando com vocês, e eu estou aqui vestida, né, com uma blusa rosa, uma blusa vermelha, estou de calça comprida, e eu, como mulher, estou aqui conversando com vocês. Existe algum valor moral na minha roupa, do que eu estou usando? A princípio, não. A princípio, eu estou vindo aqui do jeitinho que eu gosto de ser vestida, né, que é o meu gosto pessoal. Mas, se eu estivesse vestida assim, há 100 anos atrás, no período das sufragistas, com certeza a minha roupa tinha uma representação que é uma representação de valor e uma representação moral. Então, e quando nós, profissionais, estamos diante dessas questões morais, normalmente, o que a gente faz? Nós vamos lançar mão do nosso código de ética profissional. Código esse que ele é baseado numa ética do dever, do que eu devo e do que eu não devo fazer. Entretanto, esses mesmos códigos de ética profissionais, para que eles servem? Eles servem, basicamente, para duas coisas: para estabelecer, né, normas de convivência e de comportamento entre pares e de um ideal de serviço. O que eu estou chamando de ideal de serviço? É que, num conflito de interesses, né, entre o sujeito e o profissional, os interesses do seu cliente eles serão preservados, né, e terão prevalência, e a garantia que os maus profissionais fossem afastados, ou sejam afastados. Muito bem. Por que, então, esses códigos de ética profissionais eles não dão mais conta de resolver todas as questões que envolvem a moralidade no nosso fazer profissional? Primeiro, né, fundamentalmente, pelas mudanças nos valores da sociedade, a não existência de valores morais absolutos, por exemplo, como a moral cristã ou o entendimento do que seja família. Se você fosse perguntar para qualquer pessoa, há 20, 50 anos atrás, o que era família, ela ia responder de uma forma e hoje se responde de outra. As possibilidades de vivências em nossas vidas com os chamados estranhos morais. O que seriam esses estranhos morais? Pessoas que pensam totalmente diferente da gente e que se colocam desta forma. E as mudanças provocadas pelas biotecnologias nos conceitos do que seja a vida, no que seja a morte, qualidade de vida e quais as repercussões no cotidiano desses indivíduos. Muito bem. Então, nesse momento em que eu estou numa sociedade, né, de valores tão plurais, e que não houvesse essa pluralidade, mas as pessoas, pelo menos, se colocavam dentro de uma moralidade esperada, tá? Que é necessário, então, a gente ter uma outra ferramenta para que a gente tenha uma discussão que seja, pelo menos, equânime. Muito bem. Esse conceito esse campo de conhecimento se chama hoje, que a gente chama de bioética. Tá? Então, o que é, então, essa bioética? Para a gente poder dizer o que é, primeiro a gente precisa contextualizar. Então, a bioética ela surgiu na década de 70. Tá? O livro, eu até mostrei aqui, esse livro, Bioethics, Bioética, uma ponte para o futuro, que é do Potter. Ele surge, então, na década de 70, por conta desses inúmeros questionamentos dos próprios movimentos sociais, dos direitos civis, das mulheres, os direitos dos animais, e da introdução da tecnologia, em especial das biotecnologias, no nosso cotidiano. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, do que ocorreu na década de 60. Em 1962, foi concluído a construção, né, enfim, da máquina de diálise. Tá? Eu estou falando sobre o conceito de biomédicos, muito esses exemplos, até chegar no ambiente da escola, porque foi nesse ambiente que a bioética foi criada. Tá? Então, foi criada, então, a máquina de diálise.
para dialisar pacientes com insuficiência renal crônica. O que acontece? Você imagina você ter uma máquina que pode salvar a vida de milhares de pessoas e você só ter uma máquina. Então, o que se foi feito? Bom, precisamos ter uma comissão para decidir quem serão os eleitos, quem serão os sujeitos que serão dialisados e que irão sobreviver. Por conta disso, como se esgotaram os critérios técnicos, ou seja, todo mundo tem insuficiência renal, todo mundo precisa dialisar, né? Criou-se uma comissão, então, em que tinha sujeitos leigos, membros de associações de pacientes, você tinha representantes religiosos para decidir quais os critérios nessa escolha. E criou-se essa comissão que a imprensa americana, na época, chamou de Comissão Divina. E quem foram os sujeitos escolhidos? Quem vocês acham? Duas pessoas poderiam me dar o exemplo de quem seria escolhido, né, para sobreviver? Hã? Crianças. Quem mais? Hã? Grávidas? Não? Muito bem. Quem foram os escolhidos? Homens brancos, casados, que tinham emprego, tementes a Deus e que participavam de ações comunitárias. Esses foram os escolhidos para sobreviverem, né, dentro desse universo de pacientes com insuficiência renal. Ou seja, boa parte daqui, acredito que a grande maioria, talvez um ou dois, fossem os escolhidos, então, para a sobrevivência. Além dos transplantes de órgãos, né, quem são os sujeitos elegíveis para escolher? E, atualmente, se fala muito sobre a alocação de recursos na saúde pública. Muito bem. Então, para que serve essa bioética, né? Essa ética da vida, digamos assim? Ela se preocupa, basicamente, em analisar os argumentos morais a favor e contra determinadas práticas humanas que afetam a qualidade de vida e o bem-estar dos seres humanos, dos outros seres vivos e a qualidade dos seus ambientes. Tomar decisões baseadas nas análises anteriores. Esse é um dos grandes pontos. Quando você discute, as comissões de bioética, elas discutem e chegam a uma conclusão, na verdade, ela tem uma finalidade prescritiva. Tá? Então, não é somente uma discussão do campo das ideias, ela tem uma finalidade em si. Então, existem diversas correntes da bioética, a principal delas, a mais comum, é a bioética principialista, né? Tem a bioética utilitarista, a bioética de proteção. São várias correntes que são utilizadas na discussão e para a prescrição. Entretanto, o que a gente percebe em comum? Todas essas correntes da bioética, elas trabalham com um conceito de finitude. Qual é o conceito de finitude? É a finitude dos recursos que sejam financeiros, técnicos, de conhecimento ou então morais. E a grande pergunta que se faz é quem está na roda de conversa, quem escolhe, como escolhe e quem é escolhido. Então, essa bioética principialista da qual eu falei, que é a que eu vou escolher para fazer a análise, né, de um programa de saúde para criança surda, ela é iniciada após o relatório de Belmont. Os que participam do Comitê de Ética em Pesquisa, que conhecem bem, com princípios básicos para a solução de problemas éticos surgidos na pesquisa com seres humanos. No mesmo ano, esses dois autores, então, eles apresentam a bioética pelo mesmo prisma, baseada sempre em 4 princípios, que ele chama de prima facie, ou seja, não absolutos. São 4 princípios que eles não têm, nenhum deles tem uma importância maior do que o outro. São eles, então, o respeito à autonomia, ou seja, a possibilidade de uma vida moral, de cada um poder fazer as suas escolhas, de beneficência, de dever atuar no benefício dos demais, de não maleficência, o dever de não causar dano intencional ao outro, e de justiça, que seria o dever de tratar
os iguais da mesma forma e os desiguais de forma desigual, sempre tendo como norte, né, uma justiça, o princípio de justiça e de equidade. Então, ela é uma das formas mais utilizadas da expressão da bioética para resumir esses 4 pontos cardeais que são centrais na vida de qualquer um. E qual é a tendência atual? Mesmo essa corrente sendo a mais conhecida, né, e a mais utilizada, quando a gente vai discutir as questões morais na questão profissional, por exemplo, ela acaba sendo a mais utilizada, mas a gente acaba lançando mão de outras correntes. Ela é conhecida, então, como o modelo de Georgetown ou americano por ter sido lançado e defendido na universidade dessa cidade americana. Tá? Então, agora a gente já parte, então, tendo esse conhecimento, que eu tenho uma caixa de ferramentas para avaliação dos princípios que norteiam as práticas, ou então as políticas, seja de saúde, pode ser de educação, ou do que quer que seja, né, eu vou apresentar, então, o consenso internacional de boas práticas de intervenção precoce para a saúde da criança surda. Então, primeiro a gente tem que entender o que são boas práticas. Tá? Então, boas práticas clínicas, ele é um termo utilizado em saúde que significa condutas baseadas nas melhores evidências científicas e éticas. As boas práticas do cuidado, ela surgiu na década de 90, com um grupo que trabalhava com neonatologia, com recém-nascidos, e especialmente voltada para esses recém-nascidos que permaneciam muito tempo internados nas UTIs. E é justamente baseado nesse princípio, por exemplo, de boas práticas de cuidado, que se preconiza o teste da orelhinha, por exemplo, o teste de triagem auditivo neonatal em todas as maternidades do mundo. Então, em 2012, foi publicado, então, esse primeiro consenso internacional. Tá? E foi um grupo que se reuniu e trabalhou durante mais ou menos 4 a 5 anos, em que você tinha pessoas de vários países, né? Foi basicamente Estados Unidos, Inglaterra, Áustria, Índia e África do Sul. Tá? E aí eles participaram da construção. E o que tem de interessante nessa construção, né? Desse relatório e desse consenso? Participaram profissionais de saúde e educação, tanto surdos quanto ouvintes, membros da comunidade surda, pais de crianças surdas, membros de associações médicas e de educação e membros de diversas associações ligadas à área de saúde. Este consenso ele apresenta 10 princípios que norteiam. Cada princípio tem de 8 a 10 práticas ou ações. Então, o primeiro deles seria o acesso equitativo, universal e rápido às medidas de diagnóstico, informação e intervenção para as crianças. O segundo seria a participação das famílias e da sociedade nos processos de decisão. Informação adequada às famílias. O quarto, o suporte social e emocional às famílias. O suporte para a interação comunicacional adequada das crianças com suas famílias, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. A formação de cuidadores profissionais qualificados, como professores, profissionais de saúde, por exemplo. O uso de tecnologias e de meios de comunicação adequados para a comunidade surda e para a criança surda. Ter um grupo multiprofissional colaborativo, a monitorização das crianças a longo prazo, incluindo a monitorização do programa ou, então, desses projetos. E qual é a análise do ponto de vista bioético, por exemplo, desses 10 princípios? Então, a proposta do primeiro consenso ela foi elaborada por uma comissão onde os afetados foram incluídos tanto na elaboração como em suas revisões. Então, ela coloca, já de primeira mão, o princípio da justiça. Segundo,
Ela obedece às práticas de revisão das melhores evidências científicas, utilizando modelos científicos de revisão sistemática e meta-análise, ou seja, priorizando os 2 princípios de não maleficência e beneficência. Propõe um modelo de acesso amplo às tecnologias leves, como acolhimento, informação, quanto de tecnologias duras, o implante coclear e de amplificadores auditivos, para a pessoa surda, ou seja, de uma justiça distributiva. E centraliza todas as suas ações na intersetorialidade e interdisciplinariedade, dando autonomia às famílias para a tomada de decisões mais próximas aos seus valores. O que eles preconizam, então? No momento do diagnóstico, né, essa criança ela é acompanhada por uma equipe, por um grupo onde você tem professores, você tem profissionais de saúde, você tem membros da comunidade surda, e que a ajudam nesse processo de decisão e de como, especialmente, como eu falei, nos 2 primeiros anos de vida, que, em termos de desenvolvimento neurológico, é onde a criança, como a gente costuma dizer no linguajar, está bombando, né, digamos assim. E, concluindo, então, o primeiro consenso de intervenção precoce à criança surda, centrado na família, o primeiro modelo interdisciplinar, intersetorial de intervenção precoce, que prevê a participação e acompanhamento das famílias desde o diagnóstico até se completar a vida escolar, tá? Básica. É o primeiro modelo de base científica construído através da participação de entidades acadêmicas da área de saúde e educação, além de membros da comunidade surda. Do ponto de vista da bioética principialista, é um modelo que tem como base o respeito à autonomia das famílias e ao princípio da justiça distributiva. A fragilidade de implementação em países não desenvolvidos está associada a questões de ordem social, como a miséria, a pobreza e o baixo índice de escolaridade, e a manutenção de políticas de longo prazo. Quando eu falo sobre a fragilidade de implementação, considerando, é porque você tem uma população, né, atendida nos países não desenvolvidos, onde a pobreza e a miséria são tão grandes que esses sujeitos eles têm até dificuldade de exercer a sua própria autonomia, tá? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês. Não dá para falar tudo, né? E assim, eu estou aqui aberta para as perguntas de vocês, para que a gente possa, então, continuar o debate. Eu agradeço mais uma vez e muito obrigada.